A missão do Vasco para voltar para a Série A ainda está difícil? Ainda está bem difícil. Mas pelo menos agora o time conseguiu superar o seu maior adversário nessa competição, o próprio Vasco. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Sobre Vasco AV, o nosso encontro de todas as terças e quintas-feiras. Já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, liga o sininho de notificações e aproveita também para seguir a gente nas outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos. E bora falar sobre Vasco, bora falar sobre essa vitória importantíssima de ontem à noite. O Vasco venceu o Goiás com muita propriedade por 2-0, uma vitória que vai ser aí fundamental para os planos do Vasco de volta à Série A. Por que eu digo isso? Não só porque essa é uma vitória que aproxima a gente da parte de cima da tabela, ficamos agora a 5 pontos do próprio Goiás, que está em terceiro lugar, 4 pontos do G4, não só porque isso vai trazer muita confiança para a torcida, para a comissão técnica e principalmente para os jogadores. Já deu para ver na partida de ontem, principalmente a molecada vibrando muito com o jogo, fazendo uma boa atuação. O Riquelme vibrou demais no gol do Morato, o primeiro gol, com o cruzamento dele. O Peck também no seu gol. Então, assim, isso vai trazer uma confiança que vai ajudar o time e principalmente essa molecada aí a render ainda mais nessa reta final. Mas nem é só isso, não. Eu acho que a vitória de ontem contra o Goiás foi a vitória mais consistente do Vasco no campeonato, foi o principal resultado do Vasco na competição, porque se a gente pegar até aqui as vitórias do Vasco, elas, cara, foram sempre vitórias, primeiro, vitórias que pareceram meio ocasionais, não foram vitórias que aconteceram porque o Vasco construiu o resultado, não, foi sempre ali na Bacia das Almas, parece que na sorte, né? A verdade é que o Vasco vinha apresentando um futebol muito medíocre, né? Você pega as vitórias do Vasco, elas vão ser todas contra times que estão na parte de baixo da tabela. Time que está na zona de rebaixamento, que está lá brigando para fugir. Vai ter ali uma ou outra exceção, mas dessas, o Vasco tem hoje 11 vitórias, fora a do Goiás, as outras 10, a grande maioria foi assim. Você vai poder ali tirar 2 exceções, né? Você vai falar aí, pô, Felipe, não foram todas, né? Teve aquela goleada contra o CRB por 3-0 com o Cabo, e teve também aquele 4-1 contra o Guarani com o Lisca. E por que essa agora é diferente, né? Você pode estar se perguntando. E eu vou dizer por 2 motivos. Primeiro, o Goiás que a gente enfrentou ontem é mais time, tanto que o Guarani, que até estava numa boa fase quando a gente pegou, né? Tava ali, acho que até numa terceira colocação, mas foi uma fase, eles começaram mal, tiveram aquele momento e agora já estão caindo de novo. E o CRB também, estava ali, foi uma vitória fora da curva, porque naquele momento eles eram um time de parte de cima da tabela, mas não foi uma vitória categórica do Vasco, né? O placar, na época, a gente já sabia que era um placar mentiroso, acabou o jogo contra o CRB, 3-0 Vasco. Aqui mesmo na Atenção Vascaínos, lá o Flávio, o Emerson, o Jean já falou, cara, esse resultado não reflete o que foi o jogo, né? Dá a impressão de que foi uma vitória fácil do Vasco e não foi. E na verdade, esse é o principal ponto, né? Essa é a principal diferença desse jogo agora contra o Goiás, essa vitória contra o Goiás. Porque o jogo contra o CRB foi um ponto fora da curva do Cabo. A gente, aquela atuação, por mais que a gente possa ter falado que foi um ponto fora da curva, que o Vasco foi eficiente e tudo mais, foi um jogo. No jogo anterior não tinha sido assim, no jogo seguinte não foi assim, né? Tanto que a gente comentava logo depois da partida. Contra o Guarani, a mesma coisa. A gente até se enganou mais porque foi a primeira partida do Lisca, então a expectativa era de que dali para frente só ia melhorar, mas a verdade é que aquela atuação não se repetiu nos jogos seguintes com o comando do Lisca. Agora não, né? Essa vitória contra o Goiás, ela não é um relâmpago em dia de céu limpo, né? Ela não aconteceu do nada. Ela é um crescimento. Ela veio ali de um futebol, de uma proposta de jogo que começou na primeira partida do Fernando Diniz. A gente já tinha feito uma partida contra o CRB boa, acabou empatando por fatalidade. Cruzeiro, mesma coisa.
Contra o Brusque, a gente conseguiu a vitória, mas aí o futebol já não foi tão imponente, né? Por circunstâncias do campo e tudo mais, a expulsão do Léo Matos. E agora não, a gente teve essa conjunção. A evolução do trabalho do Diniz chegou nesse resultado de um futebol eficiente, uma proposta de jogo clara, que o vascaíno já espera, né? E que traz um resultado aí categórico, tranquilo, 2-0, logo no começo do segundo tempo, contra um dos principais times do campeonato. E aí a tendência daqui para frente é que isso se repita, né? E essa constância é o grande diferencial que a gente vê agora e que faz a gente voltar a acreditar que o Vasco pode realmente brigar aí para voltar para a Série A. Porque até então, o Vasco era um time muito frágil, né? Era um time que jogava, perdia para si mesmo. Eu comentei várias vezes isso aqui. O adversário nem queria tanto ganhar a partida, mas o Vasco pegava a bola, não sabia o que fazer com ela, mal criava chances de gols. E o adversário também, nas poucas vezes que podia agredir o Vasco, cara, era só cruzar duas bolas, acertar o chute no gol e era gol. E o Vasco nessa perdeu vários jogos. Então, assim, era uma equipe muito frágil, enfrentando outras equipes muito frágeis. E aí, era o acaso, né, que fazia o Vasco ganhar. Era quase que nem jogar dados. Você ia lá, às vezes a sorte vai cair pro seu lado, é que nem jogar cara e coroa, né? Às vezes a moeda cai pro seu lado, às vezes cai pro outro. E acho que até os resultados do Vasco refletem isso. Se você for ver, tira aí essas duas últimas vitórias do Vasco contra o Brusque e contra o Goiás, daria 9 vitórias, 9 derrotas, 7 empates. Você vê que até estatisticamente fica bem distribuído, né? Mostra como o Vasco estava jogando no modo aleatório. E assim, daquele jeito, não dava para imaginar. Como é que um time que a cada partida tem a chance de ganhar igual a de perder, vai conseguir, de repente, ganhar 10 jogos em 13? Ganhar 9 jogos em 12. Os matemáticos, o pessoal fica irritado, mas os matemáticos olham ali para essa evolução do time e falam, não dá, é impossível, né? Ou então é bem pouco possível, 3% de chance. E precisava acontecer alguma coisa que mudasse, que a gente pudesse ter a confiança de que o Vasco... Porque aquilo, até então, o Vasco vai jogar contra o Goiás? Pode vencer do Goiás? Pode. Pode vencer do Confiança? Pode também. Pode vencer o Sampaio Corrêa? Pode. Mas pode ganhar o Goiás, o Sampaio Corrêa e o Confiança? Não. Até a era Lisca, qual que era a expectativa? Vai ganhar um, vai empatar outro, vai perder o terceiro e desse jeito a gente não vai conseguir subir. Agora, com o Fernando Diniz, o time tem um modelo de jogo, tem uma estrutura que funciona muito bem. A gente já espera um estilo do Vasco jogar, pegando a bola lá em cima, se aproximando, tocando, envolvendo o adversário, que permite a gente projetar que, cara, a gente pode ganhar, sim, todos os outros próximos adversários. Pô, se a gente conseguiu ganhar o Goiás, que está em terceiro lugar, não vai conseguir ganhar o Confiança, que está lá embaixo, na zona de rebaixamento, não vai conseguir ganhar o Sampaio Corrêa, com esse mesmo tipo de futebol, dá muito para confiar. Dá muito para confiar. É claro, não é perfeito, né? O futebol, a gente está sempre sujeito ao imponderável. A gente jogou muito bem contra o Cruzeiro, não conseguiu fazer os gols e no final toma um gol. A gente está sempre correndo o risco disso acontecer. A margem de erro do Vasco agora já é muito pequena, então isso é um problema. E o Vasco também é um time em formação ainda, precisa evoluir. Eu costumo brincar, já falei várias vezes, o Vasco precisa jogar, o segredo para a gente garantir o acesso com tranquilidade é fazer o Vasco jogar durante 90 minutos o que ele joga em 45, 60 minutos. A gente ontem, mais uma vez, viu um time do Vasco muito imponente, muito senhor do jogo no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, mas no final o Vasco cansa, vai cedendo espaço e aí acaba sendo envolvido pelo adversário. A gente precisa ou conseguir jogar os 90 minutos com a mesma intensidade que joga os primeiros 45 minutos, ou então ser mais eficiente ainda nesses primeiros 45 minutos para conseguir construir uma gordura que pode administrar depois, que foi o que a gente fez ontem, né? A gente conseguiu ali, no começo do segundo tempo, abrir 2-0, aí você já consegue administrar depois o jogo com muito mais tranquilidade. Esse é o desafio daqui para frente, para os próximos 11 jogos. Eu acho que a parte mais difícil já passou. O Diniz caiu de paraquedas, chegou numa quinta-feira para estrear numa segunda e conseguiu, já com esse pouco tempo, mostrar o seu cartão de visitas. Depois foi um jogo atrás do outro, agora foi jogo na sexta e depois na segunda. E agora ele vai ter mais tranquilidade. Em outubro, a gente vai ter jogo só nos finais de semana. Então agora o Vasco só volta a jogar no domingo, depois só vai jogar de novo no sábado. Então o Fernando Diniz vai ter aí semanas cheias para poder aprimorar o seu trabalho, para conhecer melhor o grupo, para o grupo conhecer melhor a filosofia dele. Vai ter tempo para descansar também. É um time
velho, né? A gente tem que falar isso. Os nossos principais jogadores já passaram ali da casa dos 30. Nenê, Marquinhos Gabriel, Leandro Castan, Léo Matos, Cano. Então, esse distanciamento vai ser importante. Então, a gente tem tudo para melhorar. E se a gente passar em um outubro perfeito, a gente entra em novembro já numa situação muito mais tranquila para conseguir essa tão sonhada vaga para a Série A. Eu estou muito mais confiante hoje do que eu estava há 2 rodadas atrás, ou então há 4, né? Eu era um descrente do trabalho do Diniz, admito isso aqui, e já estou completamente dinizado, encantado com a transformação que ele fez no time do Vasco em tão pouco tempo. Então, galera, eu acho que hoje, para mim, o Vasco sobe sim. Eu quero saber a opinião de vocês. Diga aqui nos comentários, a gente continua o debate aqui de baixo. Na quinta-feira eu volto com mais um podcast e um vídeo do Sobre Vasco AV. Espero contar com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.